Para vocês é o seguinte, ser xerife aqui no Colégio CP, ele não é apenas usar um título, ele é uma função de comando. Conta pra gente como vocês, se vocês sentiram assim um frio na barriga, ou se vocês já estavam prontos quando começaram. No meu caso, eu senti um frio na barriga, confesso. Foi muito difícil, principalmente como eu fui na primeira semana, estava todo mundo se adaptando. Muitos não seguiam meu comando, mas outros seguiam. Estava um pouco dividido, meu termo, mas não foi uma experiência ruim, foi uma experiência muito boa. Se você entrar aqui, eu quero muito que você seja para você experimentar e garanto que não vai ser uma experiência ruim. Show, conta pra gente. Esse qual foi a pergunta? Tu sentiu assim, o frio na barriga, ou tu já sentia pronta pra começar já? Cara, por mais que a pessoa saiba antes, por mais que a pessoa tente se preparar, não tem como estar pronto. Porque acontecem coisas, assim, muito do nada. Por exemplo, se a turma pode estar tranquila o ano todo. Aí chega na vez da pessoa ser xerife, se a turma bagunçar, quem vai levar bronca pra você. Justamente. Mas não é uma bronca, tipo, ruim. É uma bronca, tipo, pô, fala com eles. Você é tenta... cobrada pelos outros, né? Na verdade, você é cobrado pra cobrar eles. Tá? Porque essa intermediação do professor com o xerife é muito bom, porque tem como a pessoa saber o jeito certo de repreender a turma. Não é, por exemplo, um professor que não tá, sei lá, vamos supor, o diretor. Não é a mesma coisa do que escutar alguém que tá lá de dentro. Porque a pessoa quando tá dentro sabe o que tem pra falar. A pessoa quando tá fora não sabe. Mas não tem como a pessoa estar pronta para ser xerife, porque pode ser numa semana muito tranquila ou uma semana tá tudo virado do avesso. E você pegou um desafio grande na primeira semana, né? Como você falou, alguns não obedeciam porque ainda não se conheciam, né? Primeira semana todo mundo estava se adaptando, mas pelo que eu percebi, como você falou, uma boa experiência, né? A próxima pergunta que eu tenho para vocês é assim, o que mudou na forma como os seus colegas olham para vocês, depois de vocês assumirem essa posição? Como os colegas começaram a enxergar para vocês? Vocês sentiram essa diferença? Eu senti um pouco, porque começaram a me respeitar um pouco mais do que antes, né? Na primeira semana, como eu falei, foi de adaptamento, então não teve tanto respeito na primeira semana. Mas por algum motivo, na segunda semana me respeitaram mais do que na primeira. E olha que eu nem era mais xerife. Mas eu admito que é uma sensação muito boa, não tenho o que falar. Eu me senti uma pessoa respeitada, óbvio, e importante. Muda muito, porque antes da pessoa ser xerife, é como se a sala tivesse olhos apenas para os que foram xerife ou os que ainda são. Como se antes do xerifado a gente tivesse nossa representação, claro, ninguém lá naquela sala é esquecida, eu tenho certeza que nenhuma outra sala também, mas é como se fosse uma virada de chave. Quando a pessoa passa a ser xerife, ver o pessoal pedindo permissão para você para entrar na sala e permissão para sair é outra coisa, porque a pessoa vê ali, pô, tem respeito. Porque tem outros colégios que não pedem permissão nem do professor. A pessoa levanta e fala, ai, quero ir no banheiro, e vai. Não tem o professor respeito. fica olhando assim pra cara deles. Mas aqui até pro xerife, que é um aluno, não, tipo, tem essa diferença, que é a autoridade da sala, mas ter esse respeito pelo xerife é uma coisa maravilhosa. Tanto pro que tá, quanto pros que já saíram. É outro mundo. Show. Outra pergunta para vocês, assim, conta pra gente qual foi o momento mais difícil que vocês enfrentaram comandando a turma. Alguma situação, assim, que precisava de muita inteligência emocional? Assim, muitas. Tem que ter muita paciência. Se você manda calar a boca, eles começam a gritar mais ainda. É porque o meu foi na primeira semana, então acho que eu peguei a pior semana que teve. Aí, ninguém tava tendo tanto respeito pelo xerife. Então, não importa o que eu falava, às vezes dava certo e às vezes era pior. Aí, mas pelo menos eles respeitavam o professor, óbvio, é o básico de toda escola. Mas o xerife foi algo muito inovador, eu diria. Aí de começo ninguém pegou muito bem nisso. Eles ainda estavam acostumando com a ideia de xerife, como vocês ainda não conheciam as regras, né? O pessoal ainda estava se adaptando. E você? Cara, minha turma é muito tranquila. Quer dizer, tranquila pra uma turma. Que a minha turma não é dessa muita coisa assim, confinada por 5 horas por dia. Mas eu considero a minha turma bem tranquila. Mas teve um dia que eu fui xerife na semana de provas. E em um dia específico, aconteceu algumas coisas na sala que eu tive que esperar o professor sair para eu poder falar com eles. Nessa hora que a pessoa tá falando,
com a turma, botar o silêncio que for, todo mundo olhando pra sua cara enquanto você dá um sermão deles, dá um frio na barriga. É um negócio da pessoa querer se esconder e falar, não, esquece o que eu tava falando. Mas resolveu. Certo? Vamos lá. Pergunta para as meninas agora. Como é a sensação de comandar e mostrar força feminina dentro de uma hierarquia militarizada? É muito bom porque não só em questão da hierarquia, mas porque o mundo inteiro, não só em Pernambuco, não só no Brasil, mas vem a mulher no exército como se fosse mais fraca. Claro, a gente não tem os mesmos Atributos físicos. que o homem, mas a questão do treino e da disciplina, existem sim mulheres que são mais fortes que alguns homens. E porque a questão não é quem você é, a questão não é o que você tem, mas a questão é quando é seu sonho, você tem que correr atrás, tem que fazer por onde. Então, estar numa posição de liderança é mostrar não só para as outras pessoas, mas também para a gente que a gente é capaz, a gente só precisa querer. E estar na frente de uma turma onde é metade mulher e metade homem, é perceber que no mundo também é isso. Porque tanto é que só foi liberado ano passado o alistamento militar feminino, porque era contra a lei. E estar igualando na questão militar mostra que a gente também merece querer alguma coisa. Eu mesma quero ser militar desde os 7 anos, eu já escutei muito que eu era fraca para isso, que não era pra eu estar ali, que estava errado e que eu ia acabar desistindo. E fazem 8 anos que eu quero isso e que eu não mudo de ideia e que eu estudo para isso. Porque você pode ser deficiente, você pode ser o que for. Você só precisa querer. Nada vai limitar o seu sonho. Show, maravilha. Agora, uma parte assim um pouco mais difícil, que eu quero perguntar para vocês. Tem algum perrengue ou história engraçada que aconteceu assim, que nem todo mundo ficou sabendo? Conta pra gente durante esse xerifato de vocês. Assim, eu acho que o maior perrengue mesmo foi a turma, a conversa. Acho que foi a pior parte de ser xerife quando foi a primeira semana. É porque o sistema do colégio é totalmente diferente de todos os colégios anteriores. Então, a parte de conversar nas aulas estava demais, principalmente na primeira semana. E não importava o que eu dizia, era mais o que os professores falavam do que o que o xerife falava. Já que não tinha muito essa percepção de xerife ser autoridade, tem mais agora, nessa terceira semana, eu acho. É a terceira semana. E foi muito difícil mais essa parte, porque respeitar o xerife não era algo tão... O xerife não é nem comum em escolas. Então foi muito difícil. Foi algo tudo muito novo para todo mundo, né? Todo mundo ainda estava entendendo que era um xerife em sala de aula, né? Eu acredito que tu pegou a parte mais difícil mesmo, porque ninguém ainda entendia nada. Fala um pouquinho. Ele pegou a parte difícil, eu fico com a parte engraçada, então. Teve 3 meninas da minha sala que fizeram 15 anos, inclusive vocês não viram, tem lá no Instagram do colégio. E elas ganharam uma tiarinha. Sim. E lá na sala a gente tem um menino específico que ele é muito grande. A gente juntou ele, Muralha e Potter, com o professor Guilherme e fizemos um lindo ensaio fotográfico das 3 princesas de tiara. Foi uma cena linda, com a câmera dos anos 2000, porque a gente não pode celular, então vai na câmera mesmo. Aquelas com flash vermelho, nossa, sim, foi lindo. Ele ficou desse tamanho por causa do flash e a tiara na cabeça. Foi incrível. Gente, agora todo mundo vai ficar curioso pra ver esse ensaio, hein? Que esposa. Quem é que tinha uma câmera dos anos 90? Eu tenho 2. Ok. Legal. Vamos continuar aqui. Se vocês pudessem dar um conselho para aquele aluno que entrou agora no colégio e morre de vergonha de se destacar, o que vocês diriam? Não ter vergonha, por conta que esse colégio aqui, seu esforço é tudo. E até mesmo não ter vergonha, você mudar, ganha uma medalha. Então, não faz sentido você ser tímido. Aqui você veio justamente para mudar sua mentalidade. Então, a partir do momento que você entra aqui, você tem que ter na cabeça que você vai ser outra pessoa. Você não vai ser a mesma de ontem, ou a mesma do ano passado. Você vai ser uma pessoa completamente diferente, seja na sua forma de pensar e de agir. Então, não fique muito tímido. Todo mundo aqui é humano, assim como você. Então, não fique com medo de errar. Errar é normal.
Só não faça muito errado. Mas mude completamente sua forma, porque aqui é um colégio, é o seu lugar. E é o lugar que você passa a mão toda, então não tem pra que ter vergonha, eu diria. A questão da vergonha foi uma coisa que a Everton me falou no primeiro dia de aula, e que eu repito isso constantemente lá na sala, é que a partir do momento que a gente passou por aquela porta, nós viramos uma família. Não dá pra ter vergonha num lugar que a gente se sente bem. E pelo menos é o que eu sinto aqui no colégio. Porque, tipo, ninguém tá ali pra lhe apontar o dedo, ninguém tá ali pra lhe julgar. Claro que existem divergências, é um colégio com muitos adolescentes num canto só. Mas eu não vejo ninguém julgando outra pessoa. Pode não gostar da pessoa, mas quando precisa de ajuda, tá todo mundo ali pra ajudar. Porque, por exemplo, a questão da vergonha mesmo, é porque a gente tem medo de ser julgado, tem medo do que as outras pessoas vão pensar. Mas aqui, eu não sei na tudo, mas pelo menos aqui, as pessoas que eu vi, ninguém julga. Na minha mesmo. Tá todo mundo ali pra ajudar. Fulano não entendeu, ninguém vai dizer que fulano é burro. Vai todo mundo chegar e falar, pô, é assim que faz. Isso é muito difícil no ambiente escolar, assim. Sim. Geralmente, pelo menos comumente, é o que eu percebo, que isso é muito difícil. É muito difícil, porque geralmente no ambiente escolar, tá todo mundo ali pra apontar o dedo. Quem ajuda são os professores e quando os professores ajudam. Mas aqui eu vejo todo mundo realmente como uma família. Eu repito muito isso lá na sala, inclusive eu acho que o primeiro tá cansado de escutar isso. Mas a partir do momento que a gente passou por aquela porta, toda essa unidade, todo turno, pelo menos porque a gente não tem contato com outro turno, a gente virou uma família. Pode ser do primeiro ano, pode ser do segundo, terceiro, nono ano. Tá todo mundo ali para se ajudar. E para fechar, gente, ser xerife no colégio CPI é o primeiro passo assim para algo. Você começa, como você falou, é uma virada de chave. Mas algo o que começou em você ser xerife? Eu acho que me passou mais o sentimento de liderança. Mas eu não tinha essa mentalidade de liderar uma classe. Eu pensei mais em ser só o aluno que tive notas boas ao longo do ano e pronto. Eu não pensei em liderar uma turma. Não, isso estava fora dos meus planos. Eu estava pensando mais em só tirar notas boas e ser o que conversa um pouquinho e não faz nada. Algo parecido. Mas isso me despertou uma coisa que eu não achei que eu ia conseguir em outros colégios. Acho que eu só ficaria na mesma que eu sempre fui. Eu agora tenho uma consciência de liderar a turma, de falar quando é errado, de falar quando é certo e de falar o que fazer. E de pensar também no que eu devo fazer. Então, foi uma experiência não, foi uma oportunidade para mim. Eu gostei muito, foi uma experiência muito boa. Só muda que eu peguei a pior parte, mas eu não me arrependo. Se pudesse, eu seria de novo e quantas vezes fosse necessário. Show, e você? Eu acho que mais a questão de, tipo, eu cheguei aqui no colégio, eu não tinha medo de fazer amigos. Porque eu pensei, não, pô, primeiro ano de ensino médio, daqui a pouco, tem concurso esse ano, você já passar, já é lucro. Se eu passar agora, imagina, passar com 15 anos, não vou, mas ok, a gente ignora esse detalhe. Mas eu queria ter mais o foco de me concentrar 100% nos estudos. Eu não pensei sequer em fazer amigos, porque eu falei, não, isso vai tirar meu tempo, eu quero estudar. Mas liderar é perceber que dá para conciliar o tempo. Tranquilamente, dá para ser incrível nos estudos e ao mesmo tempo ter uma vida social e ser líder. E também porque, tipo, quando a pessoa lidera uma turma, a pessoa tá ali para dar a cara a tapa. Quando precisa e quando não precisa. A pessoa tá ali para ser amigo, mas também tá ali para ser a pessoa que vai colocar a turma no caminho certo. Mas isso é uma coisa maravilhosa, porque dá para conciliar tranquilamente o tempo, dá para contar com a turma. E isso é uma coisa muito importante, porque não é só você carregando a turma nas costas. É ensinar eles a todo mundo dividir o peso de todo mundo, porque ser líder é isso. Não é você mandar nas pessoas, é você ensinar eles o que tem que fazer e eles tomarem a decisão. Pra mim foi uma coisa maravilhosa. Perfeito. O pessoal
Pessoal, muito obrigada por ter aceitado o convite da gente. A gente agradece. E conversar um pouco sobre essa experiência que foi incrível. Eu fiquei impressionada com a opinião de vocês de como foi essa experiência do xerifado. E espero que isso inspire também outros jovens, também fora do colégio, a se tornarem mais líderes, responsáveis das suas próprias ações, a se inspirarem, a se colocarem mais em disciplina, que é o que a gente prega muito aqui no colégio. E também deixar o convite para quem ainda não se matriculou, a gente ainda tem últimas vagas. Se você quer estar nesse ambiente que proporciona tudo isso que esses meninos acabaram de comentar para a gente aqui, então essa é a oportunidade. Ainda estamos já nas últimas vagas e essa é a oportunidade que você precisar para estar junto com a gente aqui. Talvez até sentar aqui conversando com a gente no próximo podcast. Quem sabe a nossa turma também vai querer. Acho que ele vai, não. Detalhe. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir tudo isso que vocês ouviram até aqui, que realmente é inspirador, transformador, essa experiência do Colégio CPEM. E se você quer estar junto com a gente aqui, então clique em curtir, compartilhe e chama a gente no direct.